A escalada de conflitos no Oriente Médio teve um novo desdobramento. No dia 31 de julho, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado no Irã, enquanto visitava o país para a posse do novo presidente. Logo em seguida, o Hamas acusou Israel de ser responsável pelo ataque e prometeu retaliação. A vingança ainda foi endossada pelo grupo iraniano Hezbollah e pelo líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei. Oficialmente, o Estado judeu não reivindicou ou negou a autoria do ataque, mas o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou em pronunciamento que Israel havia dado golpes esmagadores no Hamas e que seu país cobrará um alto preço por qualquer agressão. O presidente do Irã dobrou a aposta e afirmou que Israel se arrependerá do assassinato de Ismail. Em nota, o governo brasileiro condenou o assassinato do líder do Hamas e reforçou o pedido de cessar fogo na região. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre nós vamos mergulhar e analisar uma temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com a ex-diplomata e colaboradora do Instituto Brasil-Israel, Revital Poleg. Oi, Revital, é um prazer recebê-la aqui no Em Detalhes e eu vou começar te perguntando se você acredita que o assassinato de Haniyeh, o chefe do grupo extremista Hamas, que disse também ter perdido aí ao menos 60 familiares na guerra, se o assassinato dele vai aumentar ou diminuir a violência na região. Roberta, primeiro de tudo, agradeço pelo convite. Estamos em uma situação bastante complicada aqui na região, que já demora 10 meses quase, e é difícil de dizer nesse momento que afeta o que significa. Só quero para o público lembra que Haniyeh, que foi o líder da ala política do Hamas, era um arquiterrorista, o braço direito de Sheikh Ahmed Yassin, fundador do Hamas, e uns dos responsáveis por planejar e coordenar a massacre de 7 de outubro. Assim que tem muito peso sobre ele, responsável pelo matando mais de 1.200 pessoas, incluindo crianças, mulheres, idosos e também, além, 250 sequestrados. Assim que, quando falamos desse tema, temos que lembrar o contexto. E esse é o contexto que ele foi morto. E só quero recordar que, até o momento, ninguém assumiu responsabilidade pela morte de Haniyeh. Como vai afetar, é difícil dizer nesse momento, porque a situação é muito mais complicada, porque, como você sabe, nos últimos dias não era o único que foi morto, e também na parte norte, na fronteira de norte de Israel, dos líderes do Hezbollah, o que une o Hezbollah e Hamas, e que são os duas organizações de terrorismo, são proxies do Irã. E atrás de tudo isso está Irã, líder do eixo do mal, e está manejando e financiado e coordenando toda a atividade do Hezbollah, do Hamas, do Houthis, das milícias do Iraque. E a pergunta é muito mais grande que o que vai acontecer com a morte de Haniyeh. Pois é, o chefe, do grupo extremista Hamas teve 3 filhos e eles foram mortos em ataque aéreo do Israel em Gaza. Isso aconteceu em abril.
Como é que os assassinatos, tanto do Rainé e dos seus filhos, como é que eles impactam internamente a dinâmica do Hamas, hein? Bom, foi a Nia mesmo que falou que isso não vai influenciar a meta principal do Hamas, que a meta principal do Hamas é criar Estado teocrático islâmico palestino nos territórios de Israel, do rio ao mar, o que implica a eliminação de Israel. Assim que eu não posso dizer respeito à sua família, ele falou bem o que ele acha, de acordo com a carta da fundação do Hamas. O mais importante é chegar ao céu e para quem está lutando pela meta que eu mencionei já. Assim que não posso dizer isso. Eu posso dizer que indicar, falar sobre o morto de Ania, tomar ponto só de todo o problema. Como eu falei, Israel não começou a guerra. Uhum. Hamas invadiu a terra soberana de Israel com 3.000 terroristas e matou a gente, como já mencionei. Assim que faz parte dessa guerra, que é bem triste, porque guerras são tristes e espero que não vamos continuar com isso, mas a situação é muito mais complicada. E o Rainé participava das negociações, né, de cessar-fogo, do genocídio na faixa de Gaza. Como é que esse assassinato pode afetar as negociações do cessar-fogo em Gaza? A senhora acredita que vai ficar mais difícil ou mais fácil agora essa negociação? E nesse ponto, acho que é super interessante porque isso pode evoluir em duas linhas opostas, dos caminhos opostos. Por quê? Porque neste momento que me encontra na situação mais complicada é Sinwar o líder do Hamas, que está nos túneis de Hamas já 10 meses de sua própria escolha. E ele, mais ou menos, podemos dizer que ficou sozinho na liderança do Hamas. E, a propósito, não era muito amigo do Ania. E tem diferenças de opiniões, tinham diferenças de opiniões entre Ania e Sinwar, mas o problema é deles. Como você sabe, os outros principais líderes do Hamas, o Mohammed Deif, também foi eliminado faz 2 semanas. Ele era o chefe militar do Hamas, Ania o chefe político do Hamas, assim que agora ficou Sinwar. Então, o que vai Sinwar fazer é uma questão bem interessante, porque posso dizer que, assim, segundo os psicólogos que analisam a personalidade de Sinwar, que também ficou na prisão israelense por 23 anos. Este caráter está disposto a ir até o fim do mundo para conseguir os seus interesses. Não tem limites. Mesmo que isso custa a vida dele mesmo, a vida de cidadãos, a ele não importa. Esse é o caráter psicológico dele. Então, por um lado, você pode falar, ele vai agora fazer as coisas mais graves e mais sangrantes, e dá medo pensar o que significa isso. Por outro lado, ele ficou sozinho, e ele tem a chance de pensar completamente ao outro lado. Significa que nessa situação que ele se encontra, ele precisa tempo.
ele precisa um pouco de parar a realidade atual e reorganizar. E pode ser que vá decidir que, apesar de tudo, ele quer continuar com as conversas. Não será algo imediato, claro, vai demorar, e aí perdemos tempo, e os sequestrados não têm tempo. Isso é parte bem triste da história. Mas pode ser que ele vá decidir de continuar. Eu posso dizer que, pelo menos em Israel, as pessoas responsáveis pelas negociações vão sair, estão preparados a sair no domingo para continuar as conversas no Egito. Será, não será, nesse momento não sei, mas Israel continua preparando-se como foi normal, se pode chamar esta situação normal. Tá bem longe do normal, né? Porque é uma situação desproporcional, né? Realmente a gente pensar em 1.200 israelenses mortos e a quantidade de palestinos que foram executados, que morreram na faixa de Gaza, a gente entende que são pesos diferentes, né? Para um Estado declarado, como é o caso da Palestina, e a faixa de Gaza, né? Agora, deixa eu te perguntar, o Hainé, ele era um dos defensores da entrada do Hamas na política. Ele, inclusive, foi o primeiro-ministro, né, da Palestina em 2006. Você acha que o assassinato dele pode alterar a política externa dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio, ou não? Principalmente não. Para Estados Unidos, Israel tem o melhor aliado, um dos melhores aliados do mundo para Estados Unidos e o aliado principal no Oriente Médio. E tem interesses comuns, tem valores comuns, e isso não mudou. Mesmo nesse momento que estamos falando, Estados Unidos está fazendo um esforço grande para chegar, aliviar um pouco a situação, o que significa, por um lado, criar ou reestabelecer a coalição dos países que foram juntos no dia de 14 de abril. Se lembra que quando a primeira vez o Irã praticamente atacou Israel, então estão ocupados nisso junto com o Reino Unido, assim que não é somente o interesse da Estados Unidos. Estados Unidos tem muitos interesses na parte do Golfo e tem muitos interesses com a Arábia Saudita, etc. Assim que não vai deixar ou abrir a mão dessa região pela morte de Ania, seja o que eles acham sobre isso, porque tem interesses muito mais grandes que isso na equação. E, Revital, como é que a população civil em Gaza recebeu a morte do Hainé? Não tenho uma informação específica sobre isso, mas lembra que Ania não vivia em Gaza anos, estava vivendo em luxo extremo em Catar, quando o público, o povo palestino estava em situação muito mal. Estou falando dos anos que ele está em Catar, assim que não acho que a ele tão importante como vive o povo dele. O povo está bem, já estamos sabendo isso, que a gente em Gaza de pouco a pouco tem mais força, ou estão usando para falar contra Sinwar, porque veem o Sinwar como culpável da situação deles, e eles estão falando isso em voz alta, não todos, não sempre, mas sim estão falando isso. Então acho que nesse sentido, com Ania, sem Ania, menos importante para o povo palestino. Quais são os maiores desafios para manter a estabilidade agora na região, principalmente após o assassinato? A senhora acredita numa escalada? Sim, escalada. Bom, estamos sabendo que Irã já comprometeu a retaliar,
Então, alguma coisa vai acontecer, se Deus não quiser, mas sim, estamos sabendo que Irã já prometeu que se vai retaliar e vai atacar Israel, como, quando, não se sabe. A pergunta não é se vai atacar, a pergunta é como, como exatamente e como. É uma coisa, mas também da fronteira do norte temos o Hezbollah. O Hezbollah também já está preparado para atacar, já falou isso o Nasrallah, o chefe do Hezbollah, falou ontem no seu discurso que também a pergunta não se vamos a pensar se atacar ou não, mas vamos atacar. E aqui, então, em uma situação bastante estranha e que aqui está Israel em uma situação de alerta, esperando que alguma coisa aconteça. Mas será mal pensar que tudo isso é por assassinato de uma ou de outra pessoa. Se agravou a situação nesse ponto, nesse momento, mas a situação está grave desde o primeiro dia. A guerra regional praticamente existe desde o 7 de outubro, porque, como falei antes, atrás do Hamas e atrás do Hezbollah está Irã. Assim que quando o Hamas saiu para este ataque, foi praticamente os fundos de Irã e parte do planejamento, etc. E também o Hezbollah. Assim que estamos praticamente em uma guerra regional, o que podemos dizer que é de intensidade baixa. Todo relativo nesse mundo, quando falamos de que 200 foguetes que estão lançados desde a fronteira do Líbano para as aldeias do norte de Israel, baixa intensidade. Então, só tem que imaginar o que pode ser um ataque prometido. Pois é. Ao mesmo tempo, o Israel conta, né, com o suporte financeiro, bélico dos Estados Unidos, mas o entorno de Israel tem se voltado contra ele, né? Como é que a senhora vê a geopolítica da região em relação ao apoio dos Estados Unidos a Israel, hein? Olha, a região é uma palavra grande porque não é uma coisa monolita. A região está feito do Líbano, o Estado, do Hezbollah, que praticamente está manejando a situação do Líbano, está responsável pelo todos o que acontece, não politicamente, mas militarmente, claro, no Líbano, e Hamas, por outro lado, no sul, mas, ademais, tem Egito e tem Jordânia, que também fazem parte da coalição dos Estados Unidos. Assim que não é uma região que todo está ou a favor ou contra Israel ou contra o favor dos Estados Unidos. A situação é muito mais complicada. E se vamos mais allá, vamos para a Arábia Saudita, que está tem um conflito com Irã, então eles também fazem parte dessa coalição. Assim que o que no passado poderia falar de um grupo, de uma região monolita contra Israel, já não é o caso por muito tempo. E qual seria então o papel do Egito e também de outros mediadores no sentido de avançarem as negociações de paz? Quem poderia, ou que países, ou que entidade, quem poderia negociar essa situação? Bom, primeiro, acho que o Egito, claro, tem um papel importante em qualquer solução que vamos ter
no futuro. Espero que esse futuro vá chegar mais pronto que possível, porque para nós também é um aliado super importante e mesmo se de vez em quando não achamos o mesmo e temos diferença de opiniões e até um pouco de mal-entendido, em princípio temos um acordo de paz com o Egito desde 1979 que funciona. Então, isso também tem que lembrar, e Egito está com a fronteira com Gaza e com Israel, assim que com certeza tem papel importante. Qual será a solução? É muito mais complicado falar nesse momento, depende muito de como vai terminar a situação atual e aonde vamos levar esse resultado para frente. Quando falamos do dia depois, já os Estados Unidos falou qual é a sua visão nisso. Eu acho que apesar que Israel nesse momento não está bem clara a respeito a como será o dia depois, simplesmente porque tem talvez, ou assim acha o primeiro-ministro, que se falamos bem claro, talvez não será bom para os interesses atuais, mas eu acho que no final das coisas, Israel e Estados Unidos e os outros membros da coalição e também muitos países da União Europeia vão mais ou menos pensar a mesma coisa, e eu acho que será uma solução com a autoridade palestina, não com o Hamas. Com o grupo terrorista você não faz acordos. A autoridade palestina, que foi criada como resultado do acordo do Oslo, que tive a honra de ser parte do grupo de Shimon Peres que trabalhou sobre isso, então também será parte de qualquer solução, porque são legítimos e não usam terror para ganhar o que quiserem. A senhora acha viável a criação de um Estado palestino? Realmente viável? Eu acho que deve ser a solução, ou parte da solução regional, com certeza. Eu acho que nesse momento, devido à situação complicada, e não tem que ver com a NIA ou com outros líderes, mas pela situação e pela massacre do Hamas e a guerra que chegou depois, criou uma brecha de confiança entre o povo palestino e o povo israelense, muito mais que antes, não que que o povo israelense era muito amigo, mas do Israel e vice-versa, mas era no ar a ideia que isso será a solução. Claro que em Israel tem quem acha que isso deve ser a solução, só faço parte deste grupo, mas não é a coisa imediata. A coisa imediata tem que ser como acalmar a região, como chegar a um modo vivendi que podemos viver um ao lado do outro e acostumar a esta situação e criar as instituições necessárias para que isso aconteça, e espero que de isso de verdade vamos chegar ao que precisamos, dois povos para dois países para dois povos. Qual seria o papel da comunidade internacional? Aqui a gente pode colocar alguns países da Europa, inclusive a própria ONU, nessas negociações de paz. Eu digo uma posição mais ativa em relação ao cessar-fogo, para além de comunicados, para além de condenações, mas que efetivamente fossem adiante. Bom, a participação da União Europeia, sem dúvida, faz parte disso. A União Europeia tem relações bem boas com Israel, mesmo se tem diferenças de opiniões neste momento mais que respeito à guerra, mas é aliado do Israel porque tem igual
mesmos valores como de Israel. Não todos os países da Europa neste momento são em melhores relações com Israel como eram antes, mas em princípio sim é um grupo de países ou de governos com quem absolutamente serão incluídos em qualquer tipo de negociações, fazem parte disso. Agora, quando estamos falando da coalição, a Reino Unido faz parte, o ministro de Defesa do Reino Unido acabou de sair de Israel porque estava aqui hoje para falar sobre assuntos da coalição. França está com Israel, a Alemanha está com Israel, etc., etc. Assim que nesse sentido, a posição dos Estados Unidos é muito mais grande, mas não significa que a União Europeia não faz parte de qualquer solução que vamos ter aqui. Quero mencionar que até Noruega, que não faz parte da União Europeia, era o mediador no passado nos acordos de Oslo, assim que não tenho dúvida que também, se chegamos, e eu espero que chegamos o mais pronto possível para uma etapa de negociações ou de pensar praticamente de como estabelecer o dia depois, Europa estará com a gente. E a ONU, hein? A ONU a situação é mais complicada, porque eu acho que a ONU, nos últimos, infelizmente, e apesar que tem um papel, tem que ser um papel mais de mediador, não atuou nessa forma ao longo dos 10 meses, a vezes sim, a vezes não, a vezes muito não, no sentido que até teníamos que lutar para que aceita que aconteceram aqui atrocidades de tipo sexual contra mulheres e até contra homens também, aparentemente, como de pouco a pouco escutamos mais histórias. Um exemplo, o papel de UNRWA, que transformou um braço do Hamas em Gaza, infelizmente, etc. Assim que a ONU, creio que tem que fazer os seus deveres e se perguntar aonde ele quer ir e como ele tem que guardar seu papel como a união das nações. Não significa que não tenho direito de crítica, não falo isso, mas crítica também tem que ser equilibrada e não foi o caso que Israel recebeu ultimamente da ONU. Revital Poleg, muito obrigada por participar do Em Detalhes hoje conosco. Espero revê-la em breve por aqui. Obrigada. Olha, Eduardo Moreira, para quem ainda não sabe, passou mais de 20 anos no mercado financeiro, mas aí decidiu seguir um caminho diferente, inclusivo e progressista. Ele também morou em acampamentos do MST pelo Brasil e resolveu encarar uma das maiores máximas dos preconceituosos da extrema-direita, que é visitar Cuba. Dessa jornada surgiu o documentário original Vai pra Cuba, Eduardo, com imagens históricas inéditas de um dos países mais julgados pelo mundo capitalista. E a gente convida toda a nossa comunidade para acompanhar esse lançamento histórico, online e gratuito. Vai pra Cuba, Eduardo, tem direção de Juliana Baroni e roteiro de Maurício Arruda. E várias participações especiais. Tem Frei Beto, tem Lidener Pareto, tem Miguel Díaz-Canel, que é o atual presidente de Cuba, e também de Aleida Guevara, médica, ativista e filha do revolucionário Che Guevara. Olha, assista em primeira mão o documentário internacional do ICL acessando emdetalhesicl.com.br. A exibição do doc acontece no dia 13 de agosto, às 8 horas da noite. Se inscreva lá. O Em Detalhes de hoje fica por aqui.
Logo na sequência, para quem nos acompanha pelo YouTube, tem ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. A gente se vê aqui no ICL. Até a próxima. Tchau, tchau. Por que você não vai para Cuba? Vai para Cuba! Você certamente já ouviu isso acontecer numa conversa quando você defende ideias igualitárias, quando você defende um mundo mais justo, quando você diz que é possível construir uma sociedade que não seja tão desigual quanto a nossa, quanto a do Brasil. Aí vem alguém e diz, já que você gosta tanto, vá para Cuba. De tanto ouvir isso, a gente foi. A gente não, Eduardo Moreira, o fundador do Instituto Conhecimento Liberta, foi a Cuba ver como é que é a vida lá. Voltou com um documentário fantástico. Tem a participação e depoimentos de muitos cubanos, entre eles da doutora Aleida Guevara, a filha do Che, Frei Beto, que é um ídolo em Cuba, e também de Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba. Esse documentário inédito, exclusivo, você vai poder ver de graça no dia 13 de agosto, vai dar numa terça-feira, às 8 da noite. Depois eu te digo onde vai rolar esse documentário. Mas é de graça. Marque na sua agenda e aguarde aí. Se você perder, só tem uma saída. Vá para Cuba.